E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos aqui para o meu segundo vídeo da classificação das doenças periodontais. Vou falar da classificação nova, tá, que apareceu em 2018. Então no vídeo 1 eu falei das diferenças, que teve entre a classificação de 1999 e a classificação de 2018. Se tu não viu essa parte 1, o link vai estar na descrição para te assistir, tá? Porque é muito importante que tu assista esse primeiro vídeo para depois vir para essa parte 2. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver as duas primeiras partes da classificação das doenças periodontais. Como a gente viu, ela é dividida em 3 grandes grupos. Então, aqui nesse vídeo a gente vai estar falando dos 2 primeiros, que vão ser a saúde periodontal, condições de doenças gengivais e as periodontites propriamente ditas. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago para cá. Fica por dentro das aulas, fica por dentro dos artigos científicos e fica por dentro dos casos clínicos também que eu estou pretendendo trazer. E tu faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que só fala de odontologia. Como eu já disse em vários outros vídeos, é muito bom o alcance que o YouTube me dá e o contato que eu tenho aí com as pessoas. Então se inscreve no canal para me acompanhar aí. E também, se tu quiser acompanhar essa aula de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples, eu estou disponibilizando os slides dessa aula aqui para download e também os artigos que eu usei em PDF, Esses artigos tu pode encontrar na internet aí em qualquer lugar, nenhum deles tu precisa pagar, tá? São todos artigos gratuitos, por isso eu estou disponibilizando aí para ti. E também no meio dos artigos e dos slides tu vai encontrar várias tabelas como essa, que vão te ajudar a entender o conteúdo com uma visão mais macro, assim, das coisas, e daí tu vai conseguir se familiarizar, com as subdivisões, com as divisões dessa nova classificação. Mas então, vamos agora para o conteúdo. Então a classificação nova das doenças periodontais, como eu já disse várias vezes, é dividida em 3 grandes grupos, tá? A saúde periodontal, condições de doenças gengivais, as periodontites e as outras condições que afetam o periodonto. E esses 3 grandes grupos são divididos em vários subgrupos, que tu pode ver aí embaixo nessa tabela. Então o tema da aula vai ser as primeiras 2 partes dessa nova classificação, E a gente vai começar pela saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Então a saúde periodontal, as condições e as doenças gengivais são divididas em 3 grupos também. A saúde periodontal e saúde gengival, a gengivite induzida por biofilme e a doença gengival não induzida por biofilme. Então essa classificação começa dizendo que a gente pode ter 2 situações de saúde periodontal e gengival. A gente pode ter uma saúde clínica em um periodonto íntegro e a gente pode ter uma saúde clínica gengival em um periodonto reduzido, Periodonto reduzido é aquele que já teve aí uma perda dos tecidos de suporte em altura, do ligamento e do osso e da gengiva. Essa saúde clínica em periodonto reduzido pode acontecer em paciente com periodontite estável ou em paciente sem periodontite. Então agora eu vou falar de cada uma dessas 2 condições de saúde. Então a saúde clínica em periodonto íntegro, ela vai ser caracterizada quando a gente não tem perda de inserção e quando a gente tem profundidade de sondagem de até 3 milímetros. E o sangramento, a sondagem está presente em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica. E a saúde clínica gengival em periodonto reduzido de paciente com periodontite estável, ela vai ser caracterizada pela perda de inserção com profundidade de sondagem de até 4 milímetros, então percebe aí que a profundidade está um pouquinho maior. E o sangramento, a sondagem ainda vai estar presente em menos de 10% dos sítios. Mas nesse caso aqui a gente vai ter perda óssea radiográfica. Em um paciente com periodonto reduzido e sem periodontite, esse diagnóstico vai ser caracterizado quando a gente tiver uma perda de inserção com profundidade de sondagem de até 3 milímetros, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios, e uma possível perda óssea radiográfica, como por exemplo em caso de recessão gengival e aumento de coroa clínica. Então a gente viu aí a saúde periodontal e a saúde gengival, agora a gente vai falar um pouquinho aí das gengivites associadas ao biofilme. Então a gengivite induzida por placa e associada ao biofilme, ela pode ser dividida em 3 grupos. A gengivite associada somente ao biofilme, a gengivite mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais e o aumento gengival influenciado por medicamentos. Então vou começar falando aí da gengivite só induzida pelo biofilme. Então quando a gengivite ela é induzida somente pelo biofilme, ela pode ser dividida também em 3 grupos, tá? Para entender essa subdivisão, tá, pessoal? É interessante que tu acompanhe os slides, tu acompanhe as tabelas que eu trouxe aqui para vocês. Baixe o material complementar, que é muito importante no entendimento dessa aula, tá? E seria interessante até tu fazer um gráfico mental, assim, de todas as divisões, todas as subdivisões, para que tu entenda elas da maneira correta.
Qualquer coisa também, se tu dá uma passada de olho nos artigos que eu deixei nas referências do primeiro vídeo, né? Tu também vai encontrar vários gráficos, várias tabelas que vão te fazer entender melhor essas subdivisões. Mas continuando, a gengivite associada somente ao biofilme, ela pode ser dividida em 3 grupos também. A gengivite em periodonto íntegro, que vai se caracterizar por sítio com profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros, e 10% ou mais dos sítios com sangramento a sondagem. E nesse caso também a gente vai ter a ausência de perda de inserção e de perda óssea radiográfica. Uma outra possibilidade vai ser a gente ter a gengivite em periodonto reduzido. Nesses casos, os pacientes eles vão apresentar sítios com profundidade de sondagem de até 3 milímetros e 10% ou mais dos sítios também vão apresentar sangramento à sondagem. Mas nesse caso aqui a gente vai ter a perda de inserção e uma possível perda óssea radiográfica, né? Que ela é ausente no caso da gengivite em periodonto íntegro. E também, ainda nas gengivites associadas somente ao biofilme, a gente pode ter a gengivite em periodonto reduzido, tratado periodontalmente. Então, nesse caso, o paciente vai ter história de tratamento de periodontite já, tá? Então, ele já fez terapia periodontal. E se ele já fez esse tipo de terapia é porque ele já tem perda de inserção. Mas nesse caso aqui a gente também vai ter sítios com bolsa periodontal de até 3 milímetros e 10% ou mais dos sítios com sangramento à sondagem e perda óssea radiográfica. E ainda nesse grupo de gengivite induzida pelo biofilme, a gente pode ter a gengivite influenciada por fatores de risco sistêmicos ou locais, que daí vão ser aqueles casos, né, onde a gente vai ter a presença de placa que está causando uma inflamação na gengiva, mas caso a gente tenha um desses fatores de risco, os sintomas aí eles vão ser piorados. Então, os principais fatores de risco sistêmicos vão ser o tabagismo, a hiperglicemia, né, a diabetes, fatores nutricionais, agentes farmacológicos, né, hormônios esteroidais sexuais, como no caso de puberdade, ciclo menstrual, gravidez e até anticoncepcional, tá? Às vezes pode causar esse tipo de problema. E também ainda nesse grupo de fatores de risco sistêmicos, a gente vai ter condições hematológicas. E os fatores de risco locais, os principais, né, vão ser os fatores de retenção de placa, principalmente restaurações mal feitas, próteses mal adaptadas, secura bucal também, xerostomia, tá? Pode ser um fator mediante aí desse tipo de gengivite. Fraturas no dente, tá? Então tem algumas fraturas aí que podem acontecer na coroa do dente, que podem acontecer aí perto do terço cervical, que podem aumentar o acúmulo de placa. E também a anatomia dental. E muitas vezes a gente tem aqueles dentes mais sulcados, a gente tem os dentes com uma anatomia propícia para o acúmulo de placa. Isso também vai entrar aqui nesses fatores locais. E por último, dessa classificação de gengivites induzidas pelo biofilme, a gente vai ter as doenças gengivais induzidas por placa e medicamentos. Então, esses casos vão ser quando a inflamação da placa vai ser somada com a ação do medicamento e esses dois fatores juntos, né, unidos, eles vão causar uma inflamação e um crescimento gengival. Isso é mais comum com o uso de anticonvulsionantes, imunossupressores, anticoncepcionais também e bloqueadores de canais de cálcio que são usados para problemas cardíacos. Então, quando a gente tem a placa associada a medicamentos, a gente pode ter um crescimento do tecido gengival, tá? Tipo uma fibrose ali da gengiva. E o tratamento para esse tipo de fibrose, né, que tá vendo aí na tela, às vezes pode te assustar um pouco, mas o tratamento vai ser a retirada ali do medicamento, retirada dos fatores etiológicos, né, da placa, do medicamento, se possível. Mas caso isso não funcione, o tecido gengival pode ser retirado cirurgicamente. Então, só para te situar, tá, onde a gente está na classificação, a gente está vendo o primeiro grande grupo da classificação das doenças periodontais, né, que fala de saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Então, esse grupo se divide em 3, a saúde periodontal e saúde gengival, a gengivite induzida pelo biofilme e as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Então, desse primeiro grande grupo, a gente já viu 2 subtópicos dele, a saúde periodontal e saúde gengival e a gengivite induzida pelo biofilme. E agora a gente vai para as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Então, as doenças gengivais não induzidas pela placa é dividida em 8 subgrupos. Isso pode parecer um pouco complicado, pode parecer um pouco complexo, mas não é, tá? Apesar de serem vários grupos, com mais grupos dentro deles, ficou uma coisa mais organizada, ficou uma coisa mais fácil de entender, tá? Mais dinâmica. Porque na classificação de 99 a gente tinha as doenças gengivais não induzidas por placa, a gente tinha as virais, as bacterianas, as fúngicas, por corpos estranhos e tudo mais. E agora, essas gengivites, né, de viral ou bacteriana, elas foram jogadas em certos grupos, como a gente vai ver agora. Então, as desordens genéticas e de desenvolvimento envolve principalmente a fibromatose gengival hereditária, tá? Que é quando a gente tem um crescimento gengival parecido com
o crescimento causado por medicamentos, mas nesse caso, essa fibromatose gengival ela é causada pelo fator genético. E também a gente vai ter as doenças gengivais não induzidas pela placa, causadas por infecções específicas. Daí sim a gente vai ter as infecções específicas de origem bacteriana, de origem viral e de origem fúngica. Na classificação antiga, cada uma dessas, né, bacteriana, viral e fúngica, era um grupo, mas agora elas estão todas inclusas aí nesse de infecções específicas. No grupo de condições inflamatórias e imunes, a gente vai ter 3 subgrupos, que vão ser as reações de hipersensibilidade, as doenças autoimunes da pele e das membranas mucosas, como pênfigo vulgar, pemfigoide, Lenke-plano e lúpus. São doenças bem conhecidas, né, essas. Também a gente vai ter lesões inflamatórias granulomatosas, como a doença de Crohn e a sarcoidose. Sarcoidose é uma doença meio estranha, mas eu falo bastante sobre ela, né, na minha aula de classificação das doenças periodontais, onde eu uso a classificação de 1999. Então, dos processos reacionais, a gente vai ter as epulides, tá? Que são crescimentos, né, um termo genérico para crescimentos na gengiva. E essas epulides elas podem ser fibrosas, podem ser vasculares. A gente pode ter também o granuloma fibroblástico calcicante, que se encaixa, né, nesse grupo de epulides, e também o granuloma periférico de células gigantes, que é uma doença bem conhecida que a gente estuda aí na patologia bucal. Do grupo de neoplasias, a gente vai ter as lesões pré-malignas, que são as pré-cancerígenas, né, e as principais são as leucoplasias, que são aquelas placas esbranquiçadas que ficam principalmente em lateral de língua, e as eritroplasias, que são placas avermelhadas, né. E daí também a gente vai ter as neoplasias malignas propriamente ditas, e as principais vão ser o carcinoma escamoso celular, o infiltrado celular leucêmico e o linfoma, que pode ser Hodgkin ou não Hodgkin. Das deficiências endócrinas, nutricionais e metabólicas, a gente vai ter as deficiências de vitaminas, e a principal deficiência de vitamina é o escorbuto, né, que é um sangramento gengival que acontece por causa da falta de vitamina C. As lesões traumáticas elas podem ocorrer de várias maneiras, tá? Então a gente pode ter um trauma mecânico e físico, a gente pode ter traumas químicos, né, tóxicos, e também a gente pode ter danos térmicos, né? A gente pode ter queimaduras na gengiva. Então o trauma se divide em mecânico, químico e térmico. E por último a gente tem as pigmentações gengivais, que vão envolver melanoplasias, melanose do tabagista, pigmentação induzida por medicamentos, principalmente os antimalários, e também a tatuagem por amálgama, que podem deixar uma mancha prateada na gengiva. Mas então, pessoal, essa é a classificação nova da gengivites, tá? O meu objetivo aqui foi mais citar as divisões e subdivisões para te ver como tudo está organizado. E agora a gente vai para a classificação das periodontites. Então agora o bicho pega, tá? Tu vai ver que mudou muito a classificação das periodontites. Mas vamos ver então aí como que ficou dividida essa classificação das periodontites. E as periodontites também foram divididas em 3 grupos. As periodontites necrosantes, as periodontites propriamente ditas e as periodontites como manifestação de doenças sistêmicas. Então eu vou começar falando das periodontites necrosantes, tá? As periodontites necrosantes, elas se dividem em 3. A gengivite necrosante, a periodontite necrosante e a estomatite necrosante. E essas periodontites, elas podem acontecer em pacientes comprometidos crônica e gravemente, ou em pacientes comprometidos temporária e moderadamente. Então, é muito importante essa classificação de acordo com o sistema imune do paciente, né? Porque isso vai ser determinante aí no aparecimento de uma dessas periodontites necrosantes. Mas então a gengivite necrosante, ela vai ser um processo inflamatório do tecido gengival, né? Vai ser um processo inflamatório da gengiva. E esse processo inflamatório, por causa dessa deficiência imune, vai fazer com que ocorra uma necrose e ulceração das papilas interdentais, que vão sangrar e doer. E acompanhando essa necrose, essa ulceração, a gente também vai ter aí a litose, febre e às vezes cialorreia, né, que pode acontecer nas crianças. E caso a gengivite necrosante ela não seja tratada, se tem a possibilidade dela evoluir para periodontite necrosante. Então a periodontite necrosante vai ser um processo inflamatório do periodonto, onde a gente vai ter, né, a mesma necrose e ulceração das papilas interdentais, só que de uma maneira mais grave. A gente vai ter sangramento gengival, halitose, muita halitose, a gente vai ter dor e uma perda óssea que vai ocorrer de uma maneira muito rápida. E acompanhado disso, a gente também pode ter linfadenopatia e febre. E a estomatite necrosante é um caso mais grave ainda, tá? Estomatite necrosante vai ser uma condição inflamatória severa do periodonto e da cavidade oral, onde a necrose dos tecidos moles
essa necrose vai além da gengiva. Então a gente pode ter uma exposição óssea, que pode acontecer por meio da mucosa alveolar, e com áreas de sequestro ósseo. E a estomatite necrosante ela ocorre mais comumente, em pacientes que estão muito comprometidos sistemicamente. Então, como eu disse, essas condições necrosantes aí, elas podem acontecer em dois casos, em duas situações. Elas podem acontecer em pacientes comprometidos cronicamente, de uma maneira bem grave, elas podem acontecer em pacientes comprometidos temporária e moderadamente. Então, eu vou começar falando aí dos acometimentos mais graves, crônicos. Então, existem dois grupos aí de pacientes que podem ser acometidos, pelas doenças periodontais necrosantes, Caso eles estejam em contato com uma condição predisponente, por grandes períodos de tempo, que vão deixar o sistema imune deles debilitado. Então, as doenças periodontais necrosantes elas podem acontecer em adultos HIV positivos com contagem de linfócitos CD4 menor do que 200 e com a carga viral já detectável. E também o outro fator predisponente para os adultos terem essa doença periodontal necrosante é eles terem uma imunossupressão causada aí por algum problema, Uma imunossupressão causada durante muito tempo pode levar a alguma dessas condições clínicas que estão aí na última coluna, Que são a gengivite necrosante, a periodontite necrosante, a estomatite necrosante e a anoma. E também, nesse caso aqui, a gente pode ter as crianças, Então, crianças com má nutrição, com má condições de vida e também com infecções virais, que ficam agindo aí por muito tempo. Essas crianças ficam muito tempo sem comer, estão numa condição não muito boa. Então, elas podem ter um comprometimento sistêmico que pode levar ao aparecimento de uma dessas doenças. E a gente vai ter essa outra tabela aqui, que mostra um esquema dos pacientes comprometidos moderada e temporariamente. Então, pacientes com gengivite que estão com problema de estresse, nutrição, tabagismo e outros hábitos não muito saudáveis, eles podem ter uma gengivite necrosante generalizada, e essa gengivite, se não for tratada, pode progredir para periodontite necrosante. Pacientes com gengivite que já tiveram doença periodontal necrosante prévia e que apresentam sequelas também podem ter a gengivite necrosante localizada, e essa gengivite necrosante pode evoluir para periodontite necrosante. E pacientes com gengivite em contato com fatores locais e fatores predisponentes comuns da doença periodontal necrosante, eles podem aí ter o aparecimento dessa gengivite necrosante, mas essa gengivite necrosante vai ter uma progressão rara para periodontite necrosante. E pacientes com periodontite, com fatores predisponentes comuns da doença periodontal necrosante, também vão ter uma progressão rara da gengivite necrosante. Então essa, pessoal, é a classificação das doenças periodontais necrosantes. Foi assim que foi definido aí nesse workshop de 2018, nesse workshop mundial. Então, resumindo para vocês, a gente vai ter três possibilidades: a gengivite necrosante, a periodontite necrosante e a estomatite necrosante. E elas podem aparecer, todas essas três doenças podem aparecer em pacientes comprometidos crônica e gravemente ou em pacientes comprometidos temporária ou moderadamente. E agora eu vou falar da parte mais importante dessa aula, vou falar das periodontites propriamente ditas. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês, E vou mostrar novamente essa tabela aqui de como funciona, as doenças e condições periodontais. Então a gente tem três grandes grupos, de doenças e condições periodontais. A gente vai ter a saúde periodontal, condições e doenças gengivais, que foi o primeiro grande grupo que a gente falou. E a gente vai ter as periodontites. Então, dentro das periodontites, a gente vai ter as doenças periodontais necrosantes, periodontites e periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar aqui das periodontites propriamente ditas, das periodontites como manifestação de doenças sistêmicas, mas as outras condições que afetam o periodonto eu vou deixar para um outro vídeo, vou deixar para a última parte dessa aula aqui, para esse vídeo não ficar muito comprido. Mas vamos lá então, classificação das periodontites. Então, pessoal, quando o artigo começa a falar dessa classificação de periodontite propriamente dita, ele começa explicando que clinicamente a periodontite é caracterizada por uma perda de inserção em dois ou mais sítios interproximais que não são adjacentes, que não são um do lado do outro, e também por uma perda de inserção de mais de 3 milímetros na vestibular, na lingual e palatina, que vai afetar 2 dentes ou mais. E quando a gente tiver um diagnóstico de periodontite por uma dessas duas características, essa periodontite vai ser classificada de acordo com estágio e com grau. E é aqui que a coisa fica um pouquinho complicada, Então são 3 estágios que a periodontite pode ser dividida, são 3 graus. Então a gente vai ter estágio 1, 2 e 3, e também o grau A, B e C. Então agora a gente não vai ter mais periodontite crônica e agressiva. A gente vai ter periodontite estágio 3, localizada,
grau C, ou estágio 2, generalizada, grau B. Então é assim que vai funcionar a classificação de agora em diante. E eu vou começar falando então como que funciona primeiro essa classificação por estágios e depois a gente vai ver como funciona essa classificação pelos graus. Então, a classificação por estágio está relacionada com a severidade e complexidade da doença. Então, a severidade ela pode ser avaliada de acordo com a perda de inserção interproximal, de acordo com a perda óssea radiográfica, de acordo com o número de dentes perdidos. E a complexidade vai ser avaliada de acordo aí com alguns fatores, que podem aparecer no meio dessa periodontite. Então, primeiro a gente sempre deve começar analisando a característica determinante da periodontite. Então, a característica determinante da periodontite vai estar relacionada com a severidade dela. Então, vamos supor, eu fiz o teste de sondagem. Esse teste de sondagem deu de 3 a 4 milímetros. Então, eu tenho uma periodontite estágio 2. Mas caso essa profundidade de sondagem de 4 milímetros esteja somada com uma lesão de furca, grau 3, classe 3, daí eu vou ter, em vez de uma periodontite estágio 2, eu vou ter uma periodontite estágio 3. Então, assim, primeiro eu sempre tenho que começar avaliando a periodontite pela severidade. Então, eu avalio primeiro a perda de inserção clínica. Se não for possível avaliar isso, daí sim a gente avalia a perda óssea radiográfica, mas primeiro, isso é determinado de acordo com a perda de inserção clínica e também de acordo com o número de dentes. E daí, se a gente não tiver nenhum fator de complexidade, daí o estágio é aceito, por esse exame de sondagem e também pelo número de dentes perdidos. Mas caso a gente tenha um fator de complexidade, esse fator de complexidade vai se sobrepor, ao que a gente conseguiu examinar ali no teste de sondagem. Eu sei que parece algo complicado e realmente é, tá, pessoal? Um negócio que eu demorei séculos para entender, eu tive que ler várias coisas para entender. Mas se a gente tiver um fator de complexidade que está aqui na segunda linha, os fatores de complexidade, daí esse fator de complexidade vai se sobrepor ao de severidade. Então, vou fazer um outro exemplo aqui para que tu consiga entender legal essa parte. Então, vamos supor que eu tenho uma perda de inserção clínica de 5 milímetros. E daí eu olho para esse paciente, ele tem uma disfunção mastigatória bem grande, ele tem menos de 20 dentes em boca. Então, o fator de complexidade se sobrepõe ao de severidade. Então, isso caracteriza essa periodontite como uma periodontite estágio 4. Então, agora eu vou falar das características de cada um dos estágios, tá? Aqui eu tenho uma tabela que está tudo muito resumido. Então, agora eu vou falar da característica de cada um desses estágios, agora que tu já sabe como classificar, tá? Para que tu consiga anotar, tu consiga gravar isso melhor na mente. Então, o estágio 1 ele vai ter como característica de severidade, 1 a 2 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal menor que 15%. E o fator de complexidade, que modifica o estágio, esses fatores de complexidade são chamados, nos artigos em inglês, de fatores que modificam o estágio, porque eles podem jogar o estágio da periodontite para cima, Então, o fator de complexidade do estágio 1 vai ser uma profundidade de sondagem de até 4 milímetros, sem perda dental devido à periodontite e padrão de perda óssea horizontal. O estágio 2, que é considerado uma severidade moderada, ele vai ter a característica determinante de severidade de 3 a 4 milímetros de perda de inserção interproximal, no pior sítio, ou perda radiográfica no terço coronal de 15 a 33%. E o fator de complexidade do estágio 2 vai ser uma profundidade de sondagem de até 5 milímetros, sem perda dental devido à periodontite e padrão de perda óssea horizontal. O estágio 3, que já é considerado uma periodontite severa, tá, pessoal? O estágio 3, a característica determinante de severidade dele vai ser 5 milímetros ou mais de perda de inserção interproximal, no pior sítio, ou perda óssea radiográfica se estendendo à metade ou ao terço apical da raiz. Então, a gente teria um dente praticamente sem sustentação nenhuma já nesse caso. E o fator que modifica o estágio, o fator de complexidade do estágio 3, seria uma profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, com perda dental devido à periodontite em até 4 dentes. E isso pode vir acompanhado de uma perda óssea vertical de até 3 milímetros, com lesão de furca grau 2 ou grau 3. E o estágio 4, que é o estágio mais avançado aí que a gente tem, vai ser uma periodontite muito severa. E a característica de severidade determinante dele vão ser a presença de 5 milímetros ou mais de perda de inserção interproximal, no pior sítio, ou perda óssea radiográfica que se estende à metade ou ao terço apical da raiz. E o fator de complexidade que modificam o estágio 4
vão ser todos os fatores que estão presentes no grau 3, tá? E esses fatores do grau 3 podem vir acompanhados de perda dental de 5 ou mais dentes devido à periodontite, disfunção mastigatória, trauma oclusal secundário, né, com uma mobilidade grau 2 ou 3, um defeito de rebordo bem grave, problemas mastigatórios e menos de 20 dentes remanescentes. Então foi assim que ficou essa classificação dos estágios da periodontite. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, deixa a tua dúvida aqui nos comentários, tá? Mas essa foi, pra mim, a parte mais complicada desse estudo, né? De se entender. Mas tá aí agora pra você. Qualquer dúvida, é só me avisar. E agora a gente vai dar uma olhadinha, né, em como ficou a classificação de acordo com os graus. Então a classificação de acordo com os graus, você pode ver ela resumida aí nessa tabela, tá? A classificação de acordo com o grau, ela é referente ao risco e progressão da doença, tá? Então, essa classificação ela permite meio que antecipar os resultados de uma terapia periodontal e também qual prejuízo, né, essa periodontite pode trazer para a saúde geral sistêmica do paciente. Então, inicialmente, todo paciente deve ser considerado grau B, tá? Então, o paciente que tu recebeu, independente de como for clinicamente, né, a condição dele, ele deve ser considerado grau B. Mas de acordo com as características que tu vai avaliando, esse grau B pode ser mantido em grau B, ou ele pode ser passado para um grau A ou para um grau C. Então essa classificação da periodontite por graus, ela vai funcionar quase da mesma maneira, né, do que a classificação da periodontite em estágios. Então, por exemplo, a gente vai começar a avaliação dando uma olhada nos critérios primários, né? E daí, de acordo com esses critérios primários, a gente pode avaliar em grau A, B ou C. Mas depois da gente ter feito isso, se tiver algum fator modificador presente, como os que estão aqui embaixo, né, da questão do tabagismo e da diabetes, esse grau pode ser aumentado. Mas então, como funciona essa avaliação pelos critérios primários? Então, o critério primário ele sempre começa pela avaliação da evidência direta, né, que é a avaliação da perda de inserção clínica. E daí também a gente pode confirmar, né, o grau dessa periodontite de acordo com a perda óssea, e nesse caso é feita uma conta da porcentagem de perda óssea de acordo com a idade. Então, por exemplo, se a gente tiver um paciente com 20% de perda óssea, ele tiver 20 anos, o resultado dessa conta vai dar 1, né? É dividido a porcentagem de perda óssea pela idade. Então, isso é caracterizado uma periodontite grau 2. E também a gente tem que avaliar o fenótipo, tá? Isso é muito determinante, o fenótipo, onde a gente pode ter casos que a gente vai ter muita placa e pouca perda dos tecidos, né? A gente também vai ter casos onde a gente vai ter muita placa e uma perda grande dos tecidos. E a gente vai ter casos onde a gente também vai ter pouca placa e uma perda muito grande dos tecidos. Isso, né, na classificação de 99 era indicativo de periodontite agressiva, mas agora essa característica é usada para determinar o grau da periodontite. Mas vamos supor que eu tenho uma perda de inserção clínica em 2 milímetros em 5 anos. Isso caracteriza uma periodontite grau 2. E daí também a gente tem os fatores modificadores, que são os fatores de risco. Então eles são divididos em tabagismo e na diabetes. E eu vou te dar agora um exemplo para explicar como que funciona aí a questão desses fatores modificadores que podem diminuir ou aumentar o grau da periodontite. Então vamos supor que eu tenha 2 milímetros de perda de inserção clínica em 5 anos. Mas eu avaliei que o paciente ele fuma mais de 10 cigarros por dia. Então automaticamente essa periodontite é definida aí como grau 3. Então, como eu falei, funciona mais ou menos aí do mesmo jeito que a classificação em estágios. E só te lembrando que não é uma dessas características que vai determinar o grau da periodontite, mas sim a soma delas, né? Que tu vai determinando aí de acordo com o teu diagnóstico, de acordo com a anamnese e tudo mais. Então, agora é assim que funciona a classificação das periodontites. Como eu falei, a gente pode ter periodontites estágio 1, a gente pode ter periodontites estágio 3, generalizada e grau C. Então é assim que vai funcionar a classificação de agora em diante. E na classificação de 99 isso era simplesmente classificado como periodontite agressiva, periodontite crônica, e agora as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, né? Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que analisar essa questão do estágio e do grau. E para acabar, esse vídeo aqui eu vou falar das periodontites como manifestação de doenças sistêmicas. De novo, né, nessa aula aqui a gente falou dos 2 primeiros grandes grupos da classificação das doenças periodontais. Para esse vídeo não ficar maior do que ele já está, eu vou falar, né, do grupo 3, do terceiro grande grupo, na próxima aula. Mas então vamos encerrar aí com a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Então esse tipo de periodontite ele vai acontecer quando a doença sistêmica for o principal causador dessa periodontite. E essa doença vai mudar o jeito que o corpo reage aí em relação à infecção periodontal e vai amplificar os sintomas, né, vai aumentar os sintomas da periodontite. Então, pessoal, a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas vai ser dividida principalmente em 2 grandes grupos. As desordens sistêmicas
E dentro disso a gente vai ter as desordens genéticas, as doenças de imunodeficiência adquirida, que são doenças do sistema imune, né, que afetam o funcionamento do sistema imune, e as doenças inflamatórias. E o segundo grande grupo vai ser as outras desordens sistêmicas que influenciam a patogênese das doenças periodontais. Então, vou falar aí de cada um desses subgrupos. Então, como exemplo de desordem genética, a gente vai ter síndrome de Down, síndrome de neutropenia severa, síndrome de Cohen, tem uma aqui que eu não consigo nem falar o nome, que é a síndrome de Shediac-Higashi, doença de armazenamento de glicogênio e até o lúpus eritematoso sistêmico. O exemplo de doença de imunodeficiência adquirida que eu tenho para te dar vai ser a neutropenia adquirida, a infecção por HIV, e de doenças inflamatórias vão ser a epidermólise bolhosa adquirida e a doença inflamatória do intestino. E as outras desordens sistêmicas que influenciam a patogênese das doenças periodontais vão ser a diabetes mellitus, a obesidade, a osteoporose, o estresse emocional e a depressão. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Estamos finalizando essa aula aqui. Eu acho que deve ter dado uns 40 minutos de vídeo. Ficou uma aula super comprida, mas só desse jeito para eu explicar tudo que eu tenho para explicar, tá? E olha que eu expliquei tudo de uma maneira bem resumida. Eu expliquei tudo do jeito mais rápido e mais claro, né, que eu consegui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? A gente conversa, eu leio, respondo todos os comentários, a gente conversa aí sobre o tema. E claro, também se inscreve no canal para acompanhar a parte 3 dessa aula aqui, vai ser a última parte. Eu vou postar ela o mais rápido possível, mas eu acho que vai dar um vídeo um pouquinho longo também aí, então talvez demore um pouquinho para editar, mas assim que possível eu tô liberando essa última parte aí. Então se inscreve no canal, também me segue no Instagram, o link para tudo isso está na descrição. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.